Esse... Pronto. Você? Obrigada. Alô? Isso. Depois vocês escrevem esse nome assim, bem sorrateiramente. Bom dia. Para não me atrapalhar, porque senão nós vamos ficar muito tempo aqui. Parabéns, filha. Depois a senhora ora com a classe. Isso. Pela vida da dona Nena. Está precisando das nossas orações. Então, eu já vou orar pelas famílias. Tá, mas ela, mesmo que a senhora não estiver aqui, vai lembrar de orar pela senhora quando a senhora estiver saindo, tá bom? Tá, a gente vai lembrar. Dona Nena. Acertei? Bom dia. Irmãos, nós estamos no mês de maio, no mês da família, conhecido como mês da família. Segundo domingo comemora o Dia das Mães. Terceiro domingo comemora o Dia Nacional do Jovem Presbiteriano. E dia 26 é o Dia Mundial de Oração pelos Filhos. Tudo relacionado a famílias. E nós temos a família maior, além da nossa, dos nossos filhos, nós temos a família maior, que é a chamada família eclesiástica, que é a igreja como um todo. Nós somos uma família. Além dessas famílias, nós temos aqui a nossa irmã, a dona Nena, que está aqui. Ela está precisando das nossas orações. Ela está aqui na frente. Quer ficar de pé para a classe te conhecer, dona Nena? Muita gente já me conhece. Muita gente já conhece, mas está lembrada. A senhora tem vindo aqui, né? Eu venho, de vez em quando eu venho com o Paulo, né? Ela é a mãe do presbítero Paulo e do José Carlos, nossos irmãos e amigos. Depois nós vamos orar pela dona Nena, especificamente porque ela está precisando. Agora, nós vamos ter... Pode sentar, dona Nena, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Tá. A gente vai estar continuando a orar por a senhora, além de agora. Nós vamos então nós tiramos uns minutos da nossa aula para orarmos silenciosamente. Cada um vai orar pela sua família, pela família dos seus filhos ou nossos filhos, pela igreja e pela dona Nena. Depois desses minutos que nós reservamos para oração silenciosa, a gente pede a Esther que quebre o silêncio e ore audível para nós podermos começar a nossa aula. Mais do que justo, orações pela família nunca é demais. Nós precisamos cada momento. Nós temos família sofrendo com enfermidade, nós temos família sofrendo com dores, perda de pessoas da família, nós temos família sofrendo com atritos conjugais, com os filhos, com muitas outras coisas que nós precisamos orar. Uma coisa que nós precisamos orar pelas famílias que estão começando a construir os seus lares, para que essas meninas e meninos que são nossos irmãos saibam colocar as pedras no lugar certo, na hora certa, para construir o seu alicerce, para quando essa casa pronta não venha desmoronar. Lembrem de tudo isso, porque há necessidade. Amém, Jesus. Pela semana de paz, de vitórias, também pelas provas, porque o Senhor nos ensina a orar também em momentos difíceis. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque como os teus filhos, o Senhor atravessa os vales conosco. Há momentos, Senhor, que estamos caminhando, encontramos tantas pedras,
tantas montanhas, tanta escuridão, tantas tempestades, Senhor. Mas o conforto que temos em nossos corações é que em todos esses momentos o Senhor está conosco. Eu quero te apresentar em especial nessa manhã todas as famílias da tua igreja, em especial a dona Nena, que tem os seus filhos, Senhor, encaminhados nos seus caminhos. Há muitos anos conhecemos a perseverança da tua serva e colocamos, Senhor, mais uma vez ela nas tuas mãos nesta manhã. Dê, Senhor, um encorajamento, renova as suas forças físicas, emocionais, espirituais. Derrame sobre ela, Senhor, o teu óleo da unção. Amém, renova, Jesus. Senhor, levante, Senhor, essa vida. Nós colocamos, Senhor, mais uma vez ela no teu altar, os seus problemas, as suas dificuldades, principalmente a sua fé no Senhor. Que nada, Senhor, venha abalar a sua fé, mas que neste momento, Senhor, quando as forças se esvaíram, quando ela não sente mais o chão, Senhor, ela possa sentir a tua presença e o Espírito Santo de Deus, os teus anjos a carregando, Senhor. Amém. Tome conta, Senhor, também das famílias enlutadas da tua igreja. Enxugue as lágrimas, Senhor. Os filhos que estão fora dos teus caminhos, os maridos, Senhor. Só cada um de nós sabemos o que passa dentro dos lares. Como é saindo da igreja, como é chegando em casa. Oh, Pai Celeste, como a nossa família espiritual. Eu quero colocar também as famílias brasileiras nas vossas mãos. Esteja, Senhor, que a tua palavra esteja invadindo os lares, Senhor, com promessas de vida, com promessas de restauração de lares, com promessas, Senhor, de renovo espiritual. Oh, bendito Deus, ser com o mundo, ser com as guerras, Senhor, que se avizinham. Eu quero colocar em especial o Líbano, a Síria e Israel, Senhor. Essa semana recebemos notícias de um movimento muito mais forte político. Ser com os nossos irmãos que estão nesses lugares. Oh, bendito Deus, nós que estamos na retaguarda, muitos de nós não sabemos nem o que é uma guerra, Senhor. Que possamos fazer o pouco, que é o muito, orando a Ti, intercedendo pelos nossos irmãos na fé. Dá-nos uma boa continuidade de manhã. Ser com a professora da escola dominical, fale através dela aos nossos corações. Ser com os outros professores dessa escola dominical. Nos prepare para logo mais estarmos participando da ceia do Senhor. Visite também nessa hora as pessoas acamadas, adoentadas, os encarcerados. Que em tudo, Senhor, possamos glorificar e engrandecer o teu nome com o nosso testemunho. É em Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. A nossa irmã Cida tem um aviso para dar. Tem um aviso. O reverendo Abel pediu. Cida, quer o microfone, porque o pessoal lá atrás não ouve. Reverendo Abel pediu que avisasse que no domingo passado ele se confundiu em dar o nome do livro em que não citava o nome de Deus. E ele disse que era o livro de Ruth, mas não é. É o livro de Esther que não contém o nome de Deus, porque no livro de Ruth contém sim, certo? Então ele falou assim, fala, porque... Até eu mostrei para a Olinda, né, na hora, e a gente acabou falando. Então ele disse, pediu desculpas, mas que na hora ficou meio confuso e ele acabou, né, nem percebendo. Depois, durante a semana, é que a neta dele avisou ele. Ele falou assim, olha, já pensou? A minha neta veio me chamar a atenção, que não era o livro de Ruth, sim o de Esther. Tá bom? Então, tá explicado. Que houve esse, né, meio lapso, e isso acontece mesmo, né? A memória da gente depois, na nossa idade aqui, acontece isso, acontece as falhas, mas eu creio que assim não foi por querer, né?
foi apenas, né, um lapso. Realmente, quem está de lá, do lado de lá, não sabe a preocupação que a gente fica quando está do lado de cá. E por isso que passa muitas vezes, eu também muitas vezes tenho tido as minhas gáfias aí, mas eu perdoo, é a preocupação com o tempo, isso acontece. Nós queremos agradecer a Deus e fez uma oração e duas vezes sobre a senhora. Gente, este mês, orem pelas nossas famílias. Bom, irmãos, houve um tempo, antes disso, ele não pode trazer a lousa para cá, quem sabe eu posso querer usar e ela já está perto de mim, eu não preciso ficar andando lá, né? Para ganhar tempo. Mas se Minério traz os três, isso mesmo, Minério, obrigada. Deixa aqui pertinho, fora desses pés de banco. Pega de trocar esse banco. Aí, eu vou levar o que leva na renda. Tem que evitar, né? Aí tá bom. Tá bom. Obrigada, irmãos, houve um tempo em que as famílias primavam por conservar amizades. Por exemplo, os filhos dos meus amigos ou dos seus amigos eram amigos dos meus filhos e vice-versa. E isso ia por muitas gerações. Então as famílias iam se transformando em amigos. Mas isso com muita fidelidade. Mas hoje, os dias de hoje, a tendência é diminuir. Nem mesmo as amizades dos nossos filhos, os amigos dos nossos filhos, muitas vezes nós nem conhecemos. Nós nem sabemos com quem eles andam. Como o mundo mudou. Mas graças a Deus, Deus não muda. As amizades feitas hoje, nos dias de hoje, agora, não são duráveis quanto as amizades antigas. E nós podemos dizer com toda a convicção, não se faz mais amigos como antigamente. Eu gosto muito dessa expressão. Não se faz mais amigos como antigamente. E por que eu estou falando isso? Não é porque o mês de maio é dia dos amigos, não é porque o mês de maio é mês das famílias. Nós estamos falando isso porque hoje nós vamos falar de uma família que se tornou amiga fiel, amigos puros, amigos inseparáveis. Nós estamos falando de quem? De quem? Noemi, fala bem alto. Cadê o microfone? Cida, fala bem alto. Nós estamos falando aqui de Noemi. Fala bem alto. Nós estamos falando da senhora Noemi e da jovem Ruth, moça ainda, casada, porém jovem. Vou colocar o nome dessa família aqui. Nós estamos falando tá. De Noemi e Ruth. Então, a nossa aula vai tratar justamente dessas duas famílias. Eram nora e sogra. Quem era a sogra? Noemi. E quem era a nora? Ruth. Mas nós estamos esquecendo que Ruth tinha duas noras. Quem era a outra nora? Órfã. É assim mesmo? Ó, essas eram noras
e essa é a sogra. Eu vou falar rapidinho sobre essa família, porque o pastor Abel já comentou na aula passada tudo que tinha que comentar sobre ela. Vou estar apenas relembrando. Ruth e Orfa, noras, eram moabitas, moravam em aonde? A Verena Abel já falou, hein? Moab. Noemi era israelita, morava onde? Belém de Judá. Belém de Judá. Morava em Belém de Judá, Noemi. Belém de Judá. Esse era o nome da cidade de Noemi. Acontece que Belém de Judá era conhecida como Casa do Pão. Já ouviu isso? Já. Belém de Judá era conhecida como a Casa do Pão. Mas nessa época aqui, Belém passou por uma situação muito grande de fome. Faltou pão na Casa do Pão. E Noemi, com a sua família, quem era a família de Noemi? O esposo, como era o nome? Eu vou falando. Adalto vai dar para ela. Quem era a família de Noemi? Esposo Elimelec. Os filhos? Malom e Quilió. Essa era a família de Noemi. Faltando pão na casa do pão, Noemi e sua família emigrou-se para Moab para viver por causa da fome. Chegando em Moab, os seus 2 filhos casaram com as moabitas e lá eles ficaram por algum tempo. A Bíblia não diz do que e nem porquê, mas só diz que Elimeleque morreu e logo depois os seus filhos também morreram. Ficaram apenas as 3 mulheres viúvas, né? Elas ficaram, as 3 mulheres viúvas, desamparadas e sem rumo na vida. Foi aí que Noemi, não foi isso que o pastor Abel falou? Foi aí que Noemi soube que em Belém a fome já havia cessado, que já havia pão na casa do pão, e ela tomou uma decisão. Ela disse: não preciso mais ficar em Moab, a não ser pela lembrança, pela saudade dos meus entes queridos que aí foram sepultados. Mas eu não tenho mais nada que fazer aqui. Eu vou voltar para a minha terra, porque lá já não tem mais fome. Então ela aconselhou as suas noras. Falta lá, viu, Débora? Ela conhece essa história muito bem, né? Aconselhou as suas. O quê? Aí é que a gente vê a providência divina, né? Isso. Porque Moab não era a favor o povo de Israel. Porque quando o povo de Israel foi passar lá, eles proibiram. E aí nós vemos a providência divina, tanto é que eles não foram contra eles entrarem ali naquela terra para ficar ali, como também Ruth voltando lá para Belém. E também deixar os filhos, ter proibido os filhos de Israel casarem com meninas estrangeiras. E outra coisa, eu li, eu estava preparando a aula, que Moab era um dos países mais idólatras. Eles adoravam, isso aí não está na lição, adoravam o deus Moloque. E Moloque, eles faziam sacrifícios de criança, matavam as crianças para satisfazer o deus deles ali. E foi para essa terra que Noemi, uma cristã de israelitas, da nação de israelita, foi morar. Agora ela tomou essa decisão. Fez a reunião com as duas
e disse: voltem para as suas famílias, porque já ouviram falar que nora não é parente, né? Então ela podia ter considerado que elas não eram parentes, uma vez que seus filhos morreram. Eu já ouvi isso comigo: nora não é parente, né? Porque eu falo: mas eu não posso, meus filhos vão com minhas noras na minha casa. Mas nora não é parente. Mas a família que se preza, a nora ou o genro, torna-se filho, né? Essa história de que não é parente é apenas... Só depois que por exemplo, morre o marido. Não, mas aqui morreu. Mas enquanto teu marido. Mas aqui morreu, é por isso que eu tô falando, não é mesmo. Aqui seria... dentro da... Não sei se dentro, mas eu consideraria mesmo depois de morto. Então vamos lá. Ela volta para os seus parentes, para a sua família, para se firmarem financeiramente e também na vida conjugal, para vocês encontrarem um novo marido. Foi isso que o pastor Abel falou, só estou recordando. Órfã aceitou o conselho da sogra e o que ela fez? Voltou. Órfã voltou. Mas Ruth, e a nossa aula, eu disse que ia começar com essas duas aqui, vai continuar a nossa aula em cima vai projetar dentro da vida de Noemi e de Ruth. Pode. É só uma curiosidade, né? Que a gente está falando que a sogra não é parente, né? Eu já ouvi isso. Mas, olha, eu não estou falando. Pois é, mas olha, para a lei brasileira, a sogra, mesmo que o casamento se desfaça, você está definitivamente ligado à sua sogra. Se ela precisar de alimentos e não tiver nenhum parente de sangue para recorrer, ela pode entrar na justiça e você pode ser obrigado a sustentar sua sogra o resto da vida dela. Mesmo que não seja parente, ele falou após a experiência de senhora advogada, né? Então, gente, mesmo que morra o marido, a sogra é parente, porque é mãe dos nossos netos. E segundo a advogada aí, se ela precisar, mesmo que ela seja viúva, nós temos que sustentar. Quem entra também com sua sogra? A nora. É a sogra que sustenta. A nora que sustenta, mesmo. A sogra que sustenta a nora. A nora, mesmo que o marido não exista mais. Dona Rosina, É lei. existe uma brincadeira que o pessoal vai falar que a sogra tem que carregar no porta-mala. Como é que é? Carregar a sogra no porta-mala do carro. Tem que carregar. Vai, vamos? Então, gente, não vamos espalhar agora por aí, que eu disse que a nora não é parente. Quem sogra não é, a nora não é parente. A gente ela não é parente porque não tem nosso sangue, mas ela é considerada nossa filha. Então vamos lá, senão a gente não sai daqui hoje. Vou falar só 10 horas, todo mundo tem uma coisa. Mas vamos deixar isso fácil. Gente, nós vivemos num tempo, no tempo em que nós estamos vivendo agora, em que se fala tanto, mas tanto em prosperidade, mas tanto em benefícios pessoais, as pessoas procurando Deus para obterem benefícios pessoais, correndo atrás das bênçãos de Deus e esquecendo o Deus da bênção. Isso é geral. Nós estamos vivendo neste período e é muito estranho a nossa lição de hoje citar uma história que aconteceu em meio completamente diferente dos nossos dias. A nossa lição de hoje conta a história que aconteceu em meio à perda, à dor, à
fome e a várias outras adversidades. No entanto, o que a lição quer que nós tenhamos é que nós sejamos impressionados pela maneira como Noemi ganhou a sua nora para o Senhor. E essa é a principal lição de hoje. A maneira como a sogra ganhou a nora para o Senhor. Mesmo diante de tanta dor, de tanto sofrimento, Noemi não mediu os sacrifícios de se apresentar como testemunha do seu Deus. Isso é muito importante. Mesmo diante das dificuldades, não perda as estribeiras. Apresente o seu Deus na sua vida, no seu testemunho. Foi isso que Noemi fez. É preciso saber que quando as pessoas buscam a Deus ou abraçam a fé por causa da prosperidade ou por benefícios pessoais, estão entendendo? Quando eu vou à igreja porque eu quero as bênçãos de Deus, porque eu quero sanar meus problemas, e não vou à igreja porque eu quero adorar um Deus que é digno de toda adoração, esta fé é considerada uma fé rasa, uma fé desprovida de qualquer conteúdo. Quando nós buscamos a Deus por benefício próprio, a nossa fé é desprovida de qualquer conteúdo, é uma fé superficial. Mas quando a pessoa busca ou abraça a fé por um testemunho vivo, até mesmo em meio a sofrimento, nós sentimos que há profundidade nas decisões tomadas dessa pessoa. Viu a diferença? Quando nós aceitamos ou buscamos a Cristo por um testemunho vivo, a nossa fé é considerada profundamente decisiva. Foi o que aconteceu com Ruth. Numa atitude rara de fidelidade e de amizade, nós vimos Ruth, naquela fé, naquela amizade sincera, insistir com Noemi, para quê? Que aceitasse a sua companhia. Não me inste para que te deixe. Para de falar, eu não quero ir embora, eu quero ficar com você. Então ela insistiu com Noemi para aceitar a sua companhia. Mas por quê? Qual o porquê dessa insistência de Ruth? Certamente porque ela ouvia Noemi falar sobre as coisas grandiosas que só o Deus eterno poderia fazer. Isso é muito importante na nossa vida. Só o Deus eterno poderia realizar. Esse é o tipo de amizade sincera, desinteressada, que é tão rara nos nossos dias. É ou não é? Amizade desinteressada. A fidelidade de Ruth não estava ligada a nenhuma vantagem pessoal. Afinal de contas, Noemi estava rica? Não. Noemi estava pobre. Noemi não tinha nada para oferecer. Noemi já estava de idade. E mesmo que ela pudesse ter filhos, naquela época a Ana teve com 90, ela podia ter também, se fosse da providência de Deus. Mas mesmo que Deus providenciasse o filho, esse filho que fosse nascer não poderia casar-se com Ruth. Então ela não tinha nem previsão de dar o marido para Ruth. Então aí, meus irmãos,
Mas ela não desanimou. Ela concordou com o pedido da nora e levou-a consigo. Isso chama-se amizade fiel. Isso chama-se amizade pura entre duas pessoas. E aí onde nós queremos falar para os irmãos, aí cabe a palavra compromisso, né, irmão Hinaldo? Eu falo se deu o nome do irmão Hinaldo, porque ele foi convidado. Posso falar? Irmão? Compromisso. Ele foi convidado domingo passado para pregar numa igreja com esse tema, compromisso. E aqui, quando nós falamos entre Noemi e Ruth, cabe a essa palavra compromisso. Noemi estava assumindo um compromisso com Ruth, ela já é uma pessoa idosa, sem ter nada que oferecer. O compromisso estava sendo feito assim, baseado em nada. E Ruth estava assumindo um compromisso com Noemi. Ela, uma jovem senhora, assumindo um compromisso de mais tarde ser uma pessoa nova que está surgindo no mercado agora, não é? Cuidadora. É uma profissão que está assumindo no mercado. Então, Ruth, já nessa época, estava assumindo o compromisso de ser cuidadora da sogra na velhice. Vocês veem que o que acontece hoje já estava acontecendo naquela época. Ela era jovem, minha sogra não tem marido, não tem filhos, eu vou acompanhar. Então, era amizade de ambas as partes. A primeira cuidadora, né, no mundo foi Noemi. Até agora, única, né, porque o governo está criando. Posso falar? Não, eu queria entrar sobre esse detalhe aí do compromisso. Esse compromisso aí, eu não vi o nosso irmão Hinaldo pregando, mas nós precisamos definir o que é o compromisso dentro da nossa igreja. Porque ser crente, até o diabo ser crente. Agora, esse compromisso, quando a gente fala na igreja, nós temos que ter um compromisso com Deus. Então, nós vamos chegar lá. Então, perdoe. Nós vamos chegar nesse compromisso. Por enquanto, estamos no compromisso de amizade das duas. Esse compromisso, irmão, é um compromisso que nem sempre é fácil. Esse compromisso deve existir entre pessoas, uma com a outra, deve existir entre a família. Esse compromisso deve existir com a igreja, e esse compromisso deve existir com Deus, primeiramente. Se eu não tenho compromisso com Deus, a minha vida religiosa está faltando. Uma das maiores é vã a nossa fé. Então nós vemos aí que não é fácil. Existem pessoas, nem todas as pessoas vivem só por opção. Mas existem pessoas que preferem, mesmo podendo ajudar, preferem viver sozinho, porque não quer ter compromisso de dar satisfação para ninguém. Eu quero ter a minha vida livre. Já viu pessoas dizendo isso? Eu prefiro morar sozinha porque não tenho compromisso de dar satisfação da minha vida para ninguém. Então existem pessoas que preferem ser descompromissadas. Olha que palavra bonita. Porque a pessoa às vezes não pensa que muitas vezes pode precisar de alguém. Porque que nem eu moro sozinha. Mas eu sei que eu dependo dos meus filhos. Então eu moro sozinha por opção. Mas tenho compromisso consigo. Tem que dar serviço. Se eu vou a algum lugar, eu estou em algum lugar. Porque eles têm preocupação comigo. Então, mas aí você vive sozinha, não foi por opção, é porque os seus filhos têm família.
Então, essa opção sua é quase que obrigatória. Você não pode, você tem condições de viver sozinha, mas você não está fugindo do seu compromisso. Falei certo? Você não está fugindo como as outras pessoas não fogem do compromisso. Mas eu falei, existem pessoas que estão descompromissadas, não querem compromisso. Por isso, optaram para viver sozinho, mesmo tendo família. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar, viu? Mas não se esqueça. Olha a lembrança. Compromisso é a base de qualquer relacionamento. Compromisso é a base de qualquer relacionamento. Compromisso é a base do relacionamento conjugal. Se eu não tenho compromisso com meu esposo e ele não tem compromisso comigo, compromisso é a base do relacionamento familiar. Compromisso é a base do relacionamento com a igreja. Se eu não tenho compromisso para realizar os meus trabalhos dentro da igreja, se eu não tenho compromisso com os meus irmãos da minha família eclesiástica, eu sou um crente descompromissado. Então, o compromisso é a base da igreja. E compromisso é a base do nosso relacionamento com Deus. Não quer ter compromisso, não assuma. Não assuma. Quem não assuma. Isso, quem não quer ter compromisso, não assuma. Não seja mesmo. Isso, Eclesiastes 5:5. E outros textos, quando a Deus fizeres algum voto, não tarde de cumprir. Não tarde de cumprir. Deus não se agrada por todo, cumpre o voto que fizeres. Isso, então isso, o voto é compromisso. Ele fala, o seu pessoal aqui Eclesiastes 5:5. Eclesiastes 5:5. Compromisso com Deus. Obrigado, irmão. Então, meu irmão, vamos adiante. No livro de Ruth, nós encontramos, fala assim, nossa, ele não falou, e não chegou ainda onde a gente quer. No livro de Ruth, nós encontramos a surpreendente história de um compromisso que se transformou em uma solene promessa de devoção a Deus. O livro de Ruth foi escrito na época dos juízes. Mas o que estava acontecendo com os juízes? Eles estavam descompromissados. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que queria. Não teve compromisso, não deu satisfação para dar para ninguém. E nós temos sim satisfação para dar para um para o outro. E os juízes estavam vivendo assim. Pode falar? Se interromper, mas é 4 e 5, não só o 5. O 5 é o complemento, é o 4 e o 5. De Eclesiastes, que eles estão tomando nota. Então, no tempo dos juízes, era um sobe e desce de juízes, porque eles não tinham compromisso. Eles subiam para dirigir e não tinham compromisso, então Deus tirava e colocava outro. Tinha um governo centralizado. E aquele governo era todo governo que não tem compromisso com. Não tinha um rei, não tinha rei centralizado. Então, mas eles não, todo governo que não tem a centralidade, que eles não têm o padrão X, os governantes é quem sofre. Então, na época dos juízes era assim. Existem pessoas que até dizem que o livro de Ruth seria uma complementação do livro de Juízes, uma continuidade. Só que o livro de Ruth são 4 capítulos apenas, foi escrito em separado para mostrar que Deus, que o amor de Deus
O amor de Deus é extensivo a todas as pessoas. O amor de Deus é universal e alcança todos os povos. E a promessa feita de Deus para Abraão, quando Deus disse para Abraão: de ti serão benditas todas as nações, está se cumprindo na vida de Ruth. Ruth pertencia a um povo exclusivamente inimigo do povo de Noemi. E a promessa de Abraão está se cumprindo na vida de Ruth, a moabita, porque o amor de Deus, mesmo que Moabe fosse uma região idólatra, Deus veio para todos. E o seu amor está se cumprindo na vida de Ruth. Esse cumprimento foi por meio de Jesus Cristo, que é descendente de Ruth e Boaz. Então, Ruth alcançou a bênção, essa extensão do compromisso de Deus com todas as nações chegou em Jesus Cristo, cumpriu-se em Jesus Cristo, e é um descendente de quem? De Ruth com Boaz, né? Ruth com Boaz. Então nós vemos agora capítulo 2 do livro de Ruth. Todo mundo abre e nós vamos acompanhar. Nós não vamos ler todo este capítulo, porque nós dependemos sim do tempo. E nós não corremos atrás do tempo, mas nós sempre a gente define a aula de acordo com o tempo. Capítulo 2. Por que essa promessa feita a Abraão chegou até Ruth? Isso aconteceu porque houve em Ruth uma fé ativa. Qual é o tema da nossa lição de hoje? Fé e ação. Fé e ação. Essa promessa chegou até Ruth porque ela houve nela uma fé ativa. O que é fé ativa? Fé que desenvolve, fé em ação, né? Ela colocou a sua fé em ação. Por isso, a promessa de Deus, através de Cristo, chegou até ela. Posso passar para frente? Uma fé Ruth, e depois tem um tracinho, não é isso no nosso texto? Fé em ação. Vamos ler juntos. Até o versículo 7 de Ruth, apenas. O resto nós vamos apenas fazer menções. Ruth 2 até o versículo 7. Vamos ler juntos? Pronto? Tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que no favoreceu. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era a família de Elimelec. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Olha que saudação maravilhosa. Depois perguntou Boaz
disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na roça. Essa é a história de Ruth, e daí para frente segue a paquera de Boaz com Ruth, né? Aí Boaz, aí do capítulo versículo 8, nós não vamos ler, vamos apenas acompanhar. Noemi estava amargurada, e com razão. Tudo de mal estava acontecendo com Noemi. Quem é que não fica triste? O nosso coração chora quando acontece alguma coisa na nossa família. Afinal de contas, Noemi perdeu 3 entes queridos. Noemi não tinha o que comer. Noemi não tinha onde se reclinar a cabeça. Isso, ela não tinha nada. Então ela estava triste, amargurada. Mas se nós lermos o capítulo 2, nós vamos ver que Ruth estava disposta a deixar Deus trabalhar em sua vida. Essa disposição de Ruth é muito interessante. Ela abriu seu coração e deixou Deus entrar e trabalhar na sua vida. E foi assim que Deus começou a operar através da sua graça na vida de Ruth. Ela é um exemplo nítido de que tomar parte no reino de Deus só depende da obediência por fé. Porque as coisas não são fáceis. Nós temos que ter fé se quisermos obedecer a palavra do Senhor. Esse capítulo, o capítulo 2, reflete, alguém já falou aí providência, né, no começo, reflete a providência envolvente e amorosa de Deus que dirige a vida de pessoas tão simples como Ruth e Noemi. O capítulo também relata o papel de Boaz, o papel de Boaz como uma pessoa influente na vida das duas, né? Então o capítulo todo reflete a vida de Boaz. E nós vemos que Boaz, na história, vocês viram lá desde o primeiro versículo, Boaz representa neste capítulo um tipo, vou falar bem devagar para vocês prestarem bem atenção. Boaz representa um tipo, aponta para o tipo, para o grande parente remidor. Então vou repetir. Boaz, na história de Ruth, apresenta um tipo, vou colocar aqui, qual é esse tipo? Boaz representa um tipo de parente remidor. Quem é esse parente remidor? Jesus Cristo. Ele representa, não dizemos que Boaz é Jesus Cristo. Ele representa o tipo de Cristo, né, na vida de Ruth. O Senhor Jesus, que nos redimiu da servidão do pecado, ao preço do seu próprio sangue vertido na cruz. Em síntese, o livro de Ruth nos apresenta lições preciosíssimas e nos faz lembrar o que Paulo diz lá em Romanos 15:4. Leia quem é que está com esse aqui, o irmão. Veja o que é que Paulo diz. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança.
Até aí, obrigada. Então o que Paulo diz lá em Romanos? Tudo que foi escrito para que nós tivéssemos esperança. Foi escrito para nós. O que foi escrito no passado foi para que nós tivéssemos no presente a esperança. Por isso que o livro de Ruth nos lembra essas lições. Vejamos detalhadamente algo na vida dessa jovem que exerceu um papel tão importante na história de Israel, do povo de Israel. Ela foi usada como instrumento de Deus para perpetuar a linhagem do Messias. Ruth foi usada como instrumento para perpetuar a linhagem do Messias. Leia versículo 21 e 22 do capítulo 4. Já está aí. Qualquer pessoa pode ler. Salmão gerou a Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Então aqui nós temos Ruth e Boaz. Eles tiveram um filho. Quem era o filho dos dois? Obed. Quem é que Obed gerou? Obed foi pai de Jessé. E Jessé foi pai de Davi. Até aqui. Davi é considerado o tronco. A personagem tronco. Se você ler, deixa eu ver onde é que eu marquei aqui minha colinha aqui, porque eu não guardo não. Se você, nós não vamos ler hoje, mas você pode ler em casa. Se você pegar o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 16, versículo 6 até o 16, vocês vão ver que a linhagem de Cristo, aqui é descendência, nós estamos descendo. De Davi termina em Cristo. Veja só, não precisa ler o último versículo. Não tem a palavra Cristo? De Mateus. É também? Pode ler. Jessé gerou também Davi. Não, até Cristo. Só o último capítulo, versículo. O último versículo. O último. Sim. Sim. 16. Achou? Sim. É a palavra Cristo. Mateus 1,16. Tem a palavra Cristo. Tem. Pode ler alguém, até a irmã Maíra. José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, se chama o Cristo. Isso, termina com Cristo. Se nós pegarmos, aqui é ordem descendente, se nós pegarmos Davi e subirmos, é ordem o quê? Crescente. Ordem descendente e ordem crescente. Vai terminar em Adão, que está no capítulo 3, versículo 23, 38 de Lucas. Se nós pegarmos Davi e subirmos, nós vamos terminar o último versículo, Lucas 3, versículo 38, a mesma palavra que aqui é Cristo, aqui é Adão. Então, Davi é o tronco, mas Boaz e Ruth entraram na descendência. De lá, leia o 38 de Lucas 3. Marcou 36 ou 38? Não, Lucas 3, 38, marquei 38. Cainã, filho de Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Isso, Adão. Então nós vemos a ordem decrescente e a ordem crescente. Então a gente está vendo aí que a declaração de Ruth, no versículo 6 do capítulo 1, o teu Deus é o meu Deus, era um compromisso que estava demonstrando pronto abandono dela e sua religião paterna e passando a integrar
ao Deus do povo de Israel, ao Deus de Noemi, ao Deus da aliança, ao Deus criador, ao Deus que liberta. Noemi estava deixando tudo para entregar-se a Deus. Ela estava rompendo com o seu passado, abandonando o seu antigo caminho, testificando da sua fé. Isso quando ela disse, o teu Deus é o meu Deus. E quando ela falou, o teu povo é o meu povo, ela passa a ser parte ativa. Preste bem atenção, o teu povo é o meu povo. Ela passa a ter parte ativa na igreja de Deus. Ela é chamada para refletir uma nova relação com Deus, na qual Ele, Deus, declara no versículo 31 de Jeremias 31. Show? 31 de Jeremias 31. Presta atenção no que Deus declara nesse versículo. Com base no teu povo é o meu povo. 31 versículo 31. 31. Ah, eu dei para Deus na show dele. Eis em dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso. Noemi firmando como povo de Deus, como igreja de Deus. A fé dessa jovem iniciou no momento em que ela decidiu acompanhar a sua sogra. Seu ato de acompanhar a sogra foi um ato de fé. Ela renunciou ao seu passado, decidiu servir o caminho de Deus. Essa decisão reverteu na alegria de ser bênção, de ser mãe de Obed, e lhe deu lugar a família, ou lhe deu lugar a ser descendente de Cristo. Se nós lermos Hebreus 11, que nós não vamos ler, mas se chegar em casa você ler Hebreus 11, vocês vão ver que somente pela fé nós podemos enxergar o futuro, visto que a fé se alimenta das promessas divinas. Observemos então que Deus era a força que fazia diferença na confiança de Ruth. Leia versículo 12 do capítulo 2. Rápido do livro, né? 12, rápido. Senhor, retribua teu efeito, seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Nesse versículo, nós temos uma metáfora. Deus tem asa? Não. Então, por que o versículo diz vieste buscar refúgio nas suas asas? Isso é uma metáfora, é uma figura. Então, essa figura nos lembra as asas de um pássaro que dá proteção ao seu filhote. A ave mãe protege seus filhotes tomando-os debaixo das suas asas. Nós também podemos interpretar essa metáfora como a capacidade que tem uma pessoa de recolher outra pessoa mais frágil, no caso, Boaz. Nós também podemos interpretar essa metáfora como uma atividade remidora. Ruth, refugiando-se em Deus, ela encontrou proteção, ela encontrou amparo, ela encontrou remissão embaixo das asas de Deus, figura entre asas. Quem conhece Provérbios completa? Deus ajuda a quem cedo, vamos falar junto? Deus ajuda a quem cedo madruga. Uma vez que Ruth não era do tipo de mulher ociosa, preguiçosa, que ficava na cama até as tantas e não vinha para a escola dominical, o que aconteceu com ela? Que ficava dormindo e não vinha para a igreja, é isso mesmo, né? Ela não era ansiosa, o que ela fez? Ela pediu para Noemi para ir respirar nos campos. Qual era a intenção dela? Colher espigas para ajudar a
A sogra, ela era ajudadora, né, para ajudar a sua sogra. Então, no seu trabalho de respirar, ela começava cedo e ia até a tarde, sem contar o tempinho de almoço, que ela ficava na choça, descansando um pouquinho e pegava novamente, né? Então ela começava cedo e continuava até a tarde. O que é respigar? É catar espija. E no caso aqui, respigar era uma lei, respigar é uma lei de caráter humanitário. Respigar é uma lei que está em Deuteronômio 24, nós não vamos ler, versículo 19 e até o 21. Era uma lei que a pessoa que tinha o suficiente, ou tinha mais ou tinha menos, ele tinha que colher o que servia para ele e deixar um pouco para sustentar os pobres. Então, era lei. Quando eu vejo o pessoal, coitadinhos dos nossos irmãozinhos, na hora da xepa, quem já fez feira ali, você sabe que é a hora da xepa, já viu? Qual que é a hora da xepa? Quando é aquele pessoalzinho que não tem dinheiro para comprar, fica catando no chão. Eu disse, gente, nós devíamos ter uma lei que eles não precisassem pagar imposto, mas que deixasse alguma coisa para o sustento dos pobres. Infelizmente, nós não temos essa lei. Sem que eles precisassem catar o resto, porque nós nem sabemos como estão aquelas frutas. Então, lá tinha essa lei de respigar, era dar aos pobres, chamava Lei da Respiga. Ruth, antes, era abastada materialmente. Agora ela está pobre, junto com sua nora, sua sogra, e na carência, mas ela não tem vergonha de trabalhar. Aí entra também a humildade. A humildade, ela não tem vergonha de trabalhar. Outra coisa, a gente vê a humildade aqui, estava falando quando o Boaz chegou, ela se inclinou. Nós vamos fazer isso aqui agora, sim. Então, é nesse momento que, além da humildade, entra a história de um homem chamado Boaz, parente de Elimeleque, e senhor de muitos bens. Ele, além dos outros, tinha que cumprir a lei, porque ele tinha muito. A gente não sabia que aquele campo era. Não sabia. Isso mesmo. Apesar de que no versículo 2 isso foi uma casualidade, a casualidade que é providência. Então, entra Boaz. O nome de Boaz significa nele a força, nele a poder. Ele é dono do menino. Ele tem o que sustentar. E pela providência de Deus, Ruth respigou, pegou espiga fora de um lugar demarcado, porque a terra era vasta. Eles tinham que deixar esse lado aqui, vai cumprir a lei da respiga, mas esse daqui não. Esse eu vou arquivar ou vou vender. Esse é o meu lado e esse é o lado dos pobres. Quando fazia colheita, sempre ficava, né, alguma coisa. Sempre saía também. Então, naquele lugar, os pobres iam atrás, pegando coisas boas. Não podiam colher mais do que uma vez. Passavam colhendo e depois o que caísse, o que ficasse na árvore, os pobres podiam. O que caísse ou o que ficava. Seria diferente de hoje na feira. Você tem a palavra de Deus, né? É o que fica o restante da feira que os pobres não pegam. A mesma coisa naquele tempo, eles tiravam o que ia caindo, os pobres vinham atrás pegando. Ainda, bom, não podia dar aqui já naquele tempo. Então Ruth respigava nas terras onde não era para entrar, ela não sabia, ela entrou por acaso.
deu melhor, então vou escolher o melhor. Ela também não era nada boba. Então, por providência de Deus, como o versículo 2 diz que foi uma casualidade, você veja lá, né, o versículo 2, deixa-me ir, por casualidade, não é o 2 que diz? Eu li isso aí agora. No 3. No 3. Por casualidade, ela entrou na parte que pertencia a Boaz. Mas essa casualidade, acaso, que vem como providência de Deus. Ela entrou. Gente, Deus está trabalhando na vida de Ruth. E Ele trabalha conosco. Olha, Ele trabalha, voltando para nós, Ele trabalha conosco, Ele trabalha em nós e Ele trabalha por nós. Por que Ele trabalha conosco? Porque Ele é onipresente. Porque Ele é onipresente. Porque Ele trabalha em nós. Porque Ele é onisciente. Porque Ele trabalha por nós. Porque Ele é onipotente. Então aí, na história de Ruth, tem os 3 atributos principais de Deus com referência a nós. Ele é onipresente, Ele está presente conosco onde quer que nós andemos. Ele é onisciente, Ele sabe o que está dentro de nós, por isso Ele trabalha em nós. E Ele é onipotente. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz. Então aí são os 3 atributos de Deus, realizando assim o seu propósito de sua graça na vida de Ruth. Agora vamos observar, eu não podia deixar de dar, né? As evidências da graça de Deus na forma de Boaz relacionar com Ruth. Quando Ruth saiu de manhã para respirar, ela ia pensar, eu devo encontrar alguém que me mostre o lugar certo. Porque segundo ela ficou envergonhada de colher no lugar errado. Então isso nós não vamos ler, mas está no versículo 13. Ela ia procurando alguém que lhe mostrasse a graça. Agora no versículo 14, quem foi o canal dessa graça? Boaz. Boaz saiu de Belém e chegou e perguntou de quem é essa moça? Quem é essa moça? E ele respondeu que era a moabita que veio com Noemi e estava ali respirando. No versículo 14, começa a paquera de Boaz. Vamos ler? Eu li, achei muito interessante. Então leia 13 e 14. Então que tem que foi paixão a primeira vez. Foi paixão a primeira vez. Leia aí, tem para a gente ver, olha a paixão de Boaz. A paquera dele na hora do almoço. Disse ela, tu me favoreces muito, Senhor Deus, pois me consolastes e falastes ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te aqui, achega-te para aqui e come o pão e molha no vinho teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados e cereais. Ela comeu, se fartou e ainda lhe sobreviveu. Isso, imagina esse amor de Boaz, como a Cida disse, parece amor à primeira vista. Ele não conhecia, mas já encantou com a menina e mandou que ela sentasse perto dele. Ela envergonhada, sem dúvida, você está vendo paquera. Ela sentou do outro lado, mas o que ele fez? Serviu a ela, né? Mandou que ela molhasse no seu molho a comida que estavam comendo. Aí começou a paquera de Boaz com Ruth. Irmãos, quando nós entregamos nossa vida
ao Senhor. O que nos acontece, o que aconteceu com Ruth, não foi acidental, mas foi um acontecimento determinado por Deus. Boaz, repito, nesse texto, Boaz é o retrato de Cristo com seu relacionamento com a igreja, que é a sua noiva. Então nós vemos, Boaz representa no texto, ele representa o relacionamento de Cristo com quem? Com a igreja. A igreja não é noiva de Cristo? Noiva de Cristo. E Ruth representa a própria igreja, né? Ruth representa a própria igreja, só que a igreja pecadora, uma igreja que não tem família e que está à procura de uma família, né? A igreja, a Ruth representa a igreja falida, a igreja sem direito de reivindicar a misericórdia divina. Mas Deus tomou a iniciativa e Deus proveu a maneira, a forma correta de nós entrarmos na família de Deus. Qual é a forma correta de entrarmos na família de Deus? Obediência a Cristo. Essa é a forma correta de nós entrarmos na família de Deus. Nós somos pecadores e para pertencermos à família de Deus, nós temos compromisso de obediência por fé ao nosso Deus. E na próxima aula, pela fé em Jesus Cristo, nós vamos ver o relacionamento do parente resgatador. Quem faltar o próximo capítulo, perdeu. Que Deus nos abençoe. Dona Angela, se quiser que o pessoal tirar só um pouquinho para tomar debaixo dos nossos papéis. Elas já estão aí trazendo os papéis. Espere só um pouquinho que o pessoal está subindo, está trazendo os papéis. E Deus